Olá, traders! Vocês vão ter a oportunidade de aprender um excelente setup que eu chamo de consistência extrema. É pelo gráfico de 10 minutos e a entrada ocorre em horário específico, sempre pela manhã. A relação risco-ganho é de 1 para 1. O índice de acerto médio desse setup na primeira entrada é de 70%. Só buscar um gain no dia. Se na primeira operação você buscar 500 pontos e tomar stop, tem uma virada de mão, buscando 1000 pontos, e independente do resultado, acabou o dia para esse setup. Se no dia anterior, por um acaso, tiver tomado 2 stops, no pregão de hoje vai buscar 2.500 pontos. Se der gain, acabou o dia e você já vai ter recuperado esses 1.500 pontos que você perdeu. E ainda vai ficar 1000 pontos no positivo. Tá? E aí acabou o dia. E no próximo pregão vai voltar a quantidade original de 500 pontos. Mas se por acaso der outro stop, você vai virar a mão buscando os mesmos 2.500 pontos. Tá? Independente do resultado, acabou o dia e nos próximos pregões sempre vai buscar 2.500 pontos até zerar o prejuízo. Esse cenário que eu estou mostrando para vocês é o pior cenário do setup. Aí quando zerar o prejuízo, volte a quantidade original de pontos, tá? Que é 500 pontos. Só para vocês terem uma ideia, de janeiro para cá só houve um cenário em que ele deu ali vários stops, tá? Mas ele recuperou bem rápido, demorou por volta de uns 10 dias para recuperar esse cenário e já ficar muito no positivo. Então, por exemplo, se tivesse operado esse setup de janeiro para cá, só teria pego esse cenário ruim, tá? E teria ganho muito dinheiro no mini índice. Por exemplo, na semana passada, terça-feira, dia 15, aqui 15/10, foi um dia de relativamente congestionado, tá? E deu gain logo na primeira entrada. No dia seguinte, foi um dia bem ruim, onde eu acredito que a maioria dos traders deve ter perdido dinheiro. Por quê? Porque foi um dia de fortíssima congestão. E dias assim, geralmente, a maioria dos traders perdem muito dinheiro. E deu gain logo na primeira entrada também. Então, se tivesse operado esse setup nesse dia, teria dado gain logo na primeira entrada. Tá? Pregão seguinte, já foi um dia mais fácil, um dia um pouco mais direcional. Tá? Deu gain também logo na primeira entrada. Pregão seguinte, também deu gain logo na primeira entrada. E no pregão de hoje, também deu gain logo na primeira entrada. Então a maioria das vezes ele vai dar gain logo de cara, logo na primeira entrada. O que eu mostrei para vocês ali foi um cenário assim, foi o pior cenário que acontece. Tá? Então, por exemplo, tá aqui, ó. Quando zerar o prejuízo, aí volte a quantidade original de pontos, que é 500 pontos. Então, pegando esse pior cenário desse ano todo, tá? Que quando deu ali vários stops, demorou por volta de 10 dias para recuperar o prejuízo e ainda ficar num leve lucro, aí sim voltaria a quantidade original de pontos, que é os 500 pontos. Né? Mas como eu falei, a maioria dos dias dá gain logo na primeira entrada, quando não dá na primeira, dá na segunda entrada, que é a virada de mão. Tá? E está aqui, jamais quadruplique ou quintuplique a mão. Tá? É proibido fazer isso. Não faça preço médio e nunca deixe de usar stop. É um setup totalmente objetivo, não depende da sua interpretação do gráfico e é para você operar manualmente. Ah, Sérgio, mas eu não quero, de repente, quando eu tomar stop, eu dobrar a mão, e se, por exemplo, tomar outro stop no dia seguinte, operar mais pesado. Você também tem a possibilidade de operar sempre ali mais ou menos buscando a mesma quantidade de pontos. Tá? Só que dessa forma que eu estou mostrando para vocês, é mais lucrativo. Tá? Ou você pode também buscar uma relação ganho de 2 para gain e 1 para perda. Dá também. Mas a forma mais confortável e mais lucrativa é a forma que eu estou mostrando para vocês. Porque vai dar gain na imensa maioria dos dias. Tá? E o que vai fazer muito bem ao psicológico também
e fazer com que você siga o setup 100% à risca. Esse setup ele foi gravado no mini índice, mas também é lucrativo no mini dólar, ações, forex e criptomoedas. Tá? Por quê? Porque os fundamentos desse setup são excelentes. Se você tiver disciplina, muita disciplina, e operar ele com gerenciamento de risco adequado, não tem nem como você não tirar dinheiro do mercado de forma consistente. Siga todas as regras nos mínimos detalhes, pois os detalhes no day trading fazem toda a diferença. E na verdade é isso que diferencia um trader perdedor de um trader vencedor consistente. São 3 vídeos de gravações, tá? Onde eu vou estar explicando ali todas as regrinhas nos mínimos detalhes. Essa é uma estratégia paga. Para adquiri-la, me envie um e-mail sergiotradersp@gmail.com ou me envie um WhatsApp no 011 99851 5925. Então, pessoal, é isso. Não é um setup milagroso, não existe setup, estratégia milagrosa, tá? Mas é um setup que, se você operar ele certinho, como eu falei, com gerenciamento de risco adequado e extrema disciplina, não tem nem como você não virar a chave no day trade. Tá? É uma excelente estratégia. Um abraço a todos, muita disciplina e ótimos trades.